BR Talks no ar, mais um episódio fresquinho dessa série de entrevistas que a Win World promove com lideranças brasileiras. Eu sou Natália Toledo, jornalista responsável pelo conteúdo da nossa newsroom e praticamente uma curadora, de iniciativas inspiradoras aqui do meu país. Então vamos ao achado do dia. No episódio de hoje, uma jovem brasileira que vem sendo destaque internacional e chamando a atenção de investidores daqui e de fora por sua proposta sustentável e revolucionária que quer inverter a lógica de consumo global. Ela está à frente de uma Green Tech, ou Biotech, que transforma plantas brasileiras em novos materiais como alternativas ao couro e ao plástico, por exemplo. Eu estou falando da Raquel Maranhão, CEO da Mabê Bio. Raquel, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Natália. É um grande prazer estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho da Win World e do BR Talks desde o início, então sou fã de carteirinha. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, não estou conseguindo conter a minha alegria. E prazer imenso também de poder ter a oportunidade de falar sobre a Mabê Bio aqui com vocês. Que bom, Raquel, que bom. Então, você já acompanha, a gente tem trazido tantas lideranças de vários setores, vários cargos também, empresas mais jovens, empresas mais antigas, e todos eles em comum, assim, uma liderança pioneira e que tem um diferencial. E a gente identificou isso em você, obviamente, de cara. Então, para quem não conhece ainda a Mabê ou a Raquel Maranhão, queria começar te pedindo para te introduzir, para a gente conhecer quem é a líder Raquel Maranhão, um pouquinho da sua história. A gente viu aí nos materiais, por exemplo, que você fala em disruptar o sistema. Aí eu te pergunto, você sempre soube assim que nasceu para fazer diferença no mundo ou isso te despertou em algum momento específico? Bom, sempre senti que eu tinha vindo, nesse planeta aqui para fazer alguma coisa que fosse realmente relevante, para o mundo, mudar o status quo, mudar como as coisas funcionavam até eu chegar aqui. E eu sinto que essa missão, esse propósito de vida, ele vem se amadurecendo, ao longo dos anos, Então, como eu comentei desde criança, eu sempre tive essa sensação, mas eu não sabia exatamente como, Então, até para fazer um panorama geral aqui de quem que é Raquel Maranhão, eu tenho 35 anos, sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Moro em São Paulo, já tem 11 anos, esse ano completa 11 anos. E me formei em Relações Internacionais, então basicamente eu estudei para ser diplomata. Ao longo da faculdade eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria, porque de alguma maneira, apesar de eu conseguir impactar, de alguma forma o mundo, o Brasil, através do meu trabalho, eu queria algo que fosse maior, que eu tivesse o poder de tomar decisão, o poder de o meu trabalho de fato impactar as minhas decisões, poder impactar positivamente tanto o planeta quanto as pessoas, Basicamente, desde que eu me formei, trabalhei na Petrobras. Depois disso, eu comecei a trabalhar numa certificadora, também nessa área naval, óleo e gás. Tive a oportunidade de fazer grandes projetos pelo Itaú, reduzir muito os gastos, E sempre em projetos bem estratégicos, pensando em como que a gente conseguia otimizar as coisas e reduzir custos. Então, por mais que eu tenha passado por várias áreas, Então foi a logística, área de compras, também passei pela área de inteligência de mercado, operações e, por último, a área de produtos digitais, em que eu era responsável por construir uma plataforma de empréstimo consignado. Então, eu era responsável por toda a arquitetura e pelo time de negócios e também fazia ponte ali com o time de desenvolvedores que estavam desenvolvendo o back e o front, da plataforma. Então, acabou sendo uma passagem bem holística e que eu podia olhar, entender, como que essas diversas áreas interagiam, como que a área de vendas, interagia com a área de operações, como que o marketing também interagia com operações e vendas. Então, quer dizer, a minha proposta, a minha ideia sempre foi, de fato, entender como que eu conseguia gerenciar e movimentar essa máquina grande, Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, dado que meu sonho e que a minha missão era empreender e fazer alguma coisa mais para frente, em paralelo à carreira do Itaú, eu também vim desenvolvendo esse lado do empreendedorismo, Então, eu tive um restaurante que era para atender o público do Itaú, então, basicamente, tinham cerca de 20 mil pessoas naquela região ali, Então, a demanda já estava dada, eu não podia errar na operação do restaurante.
Então, tive um restaurante, também tive uma agência de marketing digital e um podcast também, que se chama R2 Lab Podcast, que era sobre empreendedorismo. Então, eu trazia alguns líderes também de startups para começar a entender como é que funcionava esse mundo de startups, né? Porque, assim, é outra coisa. Tem muito paralelo com, né, grandes empresas e grandes corporações, mas tem muita coisa diferente. Então, tá sendo um grande aprendizado, extremamente rico. E, enfim, estou muito feliz e me sinto muito realizada de poder impactar, né? Realmente exercer aquela missão que eu sempre senti que eu tinha. Então, é um prazer imenso estar aqui representando a Mabebio. Bom, e aí, só para dizer, né, como que eu saí dessa carreira corporativa para empreender. Então, em 2022, eu já estava sentindo que estava a hora de eu pedir demissão para fazer alguma coisa, mas eu não tinha certeza do que dor do mercado eu ia resolver, né? Porque pelo fato do meu perfil ser bastante plural, eu podia entrar em várias dores, vários mercados, desde fintech até, enfim, qualquer coisa. E aí, coincidentemente, quando tomei a decisão que eu já estava, né, nos meus últimos meses ali de Itaú, o pessoal da Antler Brasil, que é uma venture capital, né, é uma empresa que investe em outras startups, e eles são um grupo de Singapura que nasceu lá, acho que em 2019, se não me engano, e eles já estão presentes em mais de 20 países, em que o objetivo deles basicamente é investir em startups bem em early stage, né? Ou seja, startups que estejam bem em estágio inicial, construindo o seu modelo de negócio, né? E eles investem no estágio pré-seed. E aí, basicamente, o que eles fazem? É um programa de aceleração, mas não é exatamente. Mas, basicamente, eles selecionam cerca de 60 pessoas, né? Colocam as 60 pessoas num ambiente ali ao longo de 10 semanas para essas pessoas se conhecerem. E aí, diferentes backgrounds. Então, tem o pessoal técnico, tem o pessoal de negócio, mais agnóstico. Então, a ideia é que as pessoas formem as parcerias ao longo dessas 10 semanas, podendo ou não serem investidas ao final do programa, né? Então, basicamente, assim que nasceu a Mabebio, porque eu conheci minha sócia nesse programa da Antler, e aí que, enfim, foi amor à primeira vista a tudo que ela já estava desenvolvendo, todos os biomateriais que ela já estava desenvolvendo, os protótipos. E aí, na hora que a gente começou a entrar mais a fundo nessa possibilidade, nessa indústria de novos materiais, a gente foi entendendo realmente o tamanho da oportunidade e o quanto que o nosso trabalho poderia impactar. Então, foi aí que nasceu a Mabebio. E é legal no seu relato que você vê um plano e bem executado de você se preparar, uma preparação robusta, uma preparação com estrutura. Você ganha todo o know-how técnico, um know-how global, sem perder o propósito que está ali. Eu vou encontrar o meu propósito depois que eu estiver pronta. Foi assim que eu li assim, sua resposta. E aí isso aconteceu nesse encontro com a sua parceira na Mabebio. Como que você se sente assim como profissional ao chegar e ao abrir? Como é que foi esse nascimento e desde então o que é a Mabebio para você? Olha, é extremamente gratificante, assim, até chegou a ficar com o olho cheio, enfim, mas porque realmente o propósito da Mabebio é disruptar o sistema, né? Então tá super alinhado com aquilo que eu sempre senti que eu tinha que fazer aqui no mundo, né? E de uma maneira em que a gente cria e reinventa a indústria criando materiais verdes, né? Criando materiais verdadeiramente sustentáveis, né? A gente não gosta muito de usar o termo sustentabilidade porque acabou virando um grande carimbo, uma chancela para eventualmente até um greenwashing, né? Então muita gente fala que é sustentável, mas na prática não se sustenta, né? Porque ser sustentável é aquilo que realmente consegue se sustentar. Então, a gente está aqui justamente para criar novos materiais a partir de plantas em que eles utilizem insumos que sejam só a partir de plantas. Então, os materiais que a gente cria não tem plásticos, não tem petroquímicos, não tem nenhum impacto negativo no meio ambiente, né? Pelo contrário, o que a gente está criando aqui são materiais que têm a capacidade, inclusive, de ajudar a regenerar, né? Então, eles podem, a gente pensa de uma maneira bem circular, desde o início com a matéria-prima até o final da vida do material, para que ele tenha a capacidade de, inclusive, ele pode ser plantado, que ele vai ajudar a nutrir o solo.
né? Então, esse é o objetivo da Mabê Bio, criar materiais para as indústrias, materiais que sejam alternativos àqueles que já existem, que são altamente poluentes, e com isso a gente tem a capacidade de ajudar a regenerar o planeta, né? Então, basicamente fornecer para indústrias que são altamente poluentes. E vocês têm um foco inicial? Eu vejo, por exemplo, eu associo primeiro à indústria têxtil, né? A alternativa a couro, mas também tem a alternativa a plástico, tanto para têxtil quanto para outros materiais. Queria que você me contasse qual que é esse início, o que vocês estão pensando com isso e qual é o potencial de impacto, né, desses materiais em toda a cadeia produtiva. Perfeito. A Marina Belintani, que é a minha sócia, ela já estava desenvolvendo um trabalho muito interessante de criar esses materiais à base de plantas, e ela já tinha desenvolvido protótipos de alguns materiais, como esse material alternativo ao couro, né, um material que visa substituir a pele animal. A gente também criou um bioplástico que tem diversas aplicações. Tem também um biocompósito, que é um material que pode vir a substituir o MDF ou a madeira, né? Então, o que sobra desse material alternativo ao couro, a gente consegue produzir um bioplástico, e o que sobra desses dois eu consigo usar como matéria-prima para produzir o biocompósito. Então, até nisso a gente tem a circularidade de fato, né? E aí, dentre todas essas possibilidades, a gente optou por entrar no mercado, né? Que o nosso go-to-market seria o alternativo ao couro animal, né? Por quê? É uma indústria muito carente de soluções, né? Então, quando a gente olha para o tamanho do mercado do couro animal, por exemplo, a gente está falando de mais de 400 bilhões de dólares, né? Tamanho mercado mundo. Se a gente soma com o tamanho do mercado do plástico, a gente está falando de quase 470 bilhões de dólares, então é um mercado muito grande. E quando a gente soma essas duas indústrias, a gente está falando que cerca de 15% da pegada de carbono internacional gerada por todas as indústrias é oriunda dessas duas somadas. Então, assim, realmente, a gente conseguindo entrar nessas duas indústrias, a gente tem um potencial enorme de impactar, né? De substituir esses materiais e conseguir, né, reduzir a emissão de carbono, conseguir reduzir depois a quantidade de microplásticos que, né, vão parar enfim, nos mares, nos oceanos, e muitas vezes até dentro da gente, né? Tá vendo recentemente um estudo que chegaram a achar até microplástico dentro do DNA e da placenta humana. Então, assim, o que a gente está fazendo com o mundo? Né? Assim, a gente precisa realmente de soluções que sejam positivas para o planeta e que sejam positivas para a gente, porque, né, assim, vou usar um clichê aqui que né, já está bem batido, a gente não tem outra opção, não tem planeta B, é esse planeta aqui e pronto. Então, o planeta não vai acabar, quem vai acabar somos nós, né? Assim como aconteceram com várias outras espécies antes da gente. Então, o planeta vai se regenerar. Pois é. A gente não. E Então, assim, nessa sua jornada você já vê que as pessoas realmente estão entendendo essa mensagem, além de ser apenas frases prontas, além do greenwashing que a gente sabe que existe, porque em pouco tempo vocês têm atraído muitos olhares, né? Receberam aportes significativos, prêmios, já tem alguns destaques. E, inclusive, a Raquel Maranhão, para quem não sabe, foi incluída na lista Top Innovators Under 35 Brasil da MIT Technology Review. Então, são alguns achievements, né? Algumas conquistas importantes, e queria saber qual é a sua avaliação do seu entorno, das pessoas que chegam até vocês. Qual tem sido o real interesse das empresas, dos investidores, se essa mentalidade está mudando devagar ou não? O que você sente? Olha, passei raspando na lista dos Innovators Under 35, né? Que se fosse esse ano eu não conseguiria mais entrar. Fiz o application da tia 34. É verdade. Mas, olha, eu sinto que de 2 anos pra cá, que foi quando a gente oficializou a Mabê Bio, né? Tá mudando muita coisa, assim. Eu sinto que nesses 2 anos a mentalidade tá evoluindo. Muito por conta dos últimos acontecimentos, né? Enfim, questões climáticas, eu não vou nem detalhar aqui para não entrar nesse mérito, mas todo mundo sabe, né, a importância, né, enfim, aquecimento global e etc. Então, eu sinto que quanto mais acontecem esses casos fortuitos, né, mais as pessoas começam a se conscientizar e realmente entender. É claro que ainda tem muita oportunidade pela frente, né, mas o que a gente vê é que
Existem alguns concorrentes ao que a gente está fazendo, né? O concorrente de produto, não exatamente de modelo de negócio, lá fora. Né? Essa indústria de novos materiais, por exemplo, ela é uma indústria nova, ela nasceu em 2013, então ela está já se consolidando tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que são os principais locais, né, regiões onde essa indústria está mais sólida já. Então tem alguns players, já tem unicórnio, inclusive, né? Unicórnio, só para fazer um parênteses aqui, são aquelas startups que valem, né? Tem um valuation, o valor delas está acima de $1 bilhão. Então são startups que estão realmente bastante parrudas já estão bastante à frente nessa jornada, mas quer dizer, já tem empresas que já chegaram nesse nível, porque de fato tem a demanda, né? O mercado é gigantesco, eu estava falando, mais de $400 bilhões de mercado. E a indústria, principalmente a da moda, ela tá muito carente dessas soluções, né? Recentemente, não sei se vocês viram o desfile que aconteceu no deserto do Atacama, que era uma forma de trazer a atenção, porque o Chile importa roupas anualmente de outros países, como uma forma de receita, né? Enfim. E essas roupas viram grandes lixões no deserto do Atacama. Então, quer dizer, um grande lugar turístico, né, que está virando depósito da moda. É o lixão da moda internacional. É um dos lugares, né? Existem alguns outros, mas um dos lugares é o deserto do Atacama. Então, as paisagens que antes eram deserto estão virando deserto de roupa. Então, realmente, assim, é uma situação muito crítica que precisa ser feita alguma coisa. Então, cada vez mais a gente está vendo iniciativas, ações de marketing, a gente está vendo frentes ligadas a essa questão de como que a gente substitui a matriz de produção, né? Como que a gente substitui os insumos utilizados nas coleções, né? Porque o fast fashion está aí, grandes marcas, né? Não só da China, mas também da Europa, contribuem claramente para essa crise climática. Então, eu vejo que o cenário ele tá mudando cada vez mais, e uma coisa que eu ia comentar é que esses players, né, que concorrem com a gente no produto já fizeram parcerias com grandes marcas do mercado. Então, tem um dos players que faz um material alternativo à cor animal feito com resíduo de abacaxi, por exemplo. Eles são bem grandes e ele já tem mais de 150 clientes. 150 clientes grandes, ou seja, de fato o mercado está buscando essas soluções. E a gente tem visto, nesses 2 anos da Mabebio, nós recebemos no nosso site organicamente toda semana clientes já querendo testar o material. Então, isso sem fazer um grande alarde na mídia, sem fazer grandes ações de marketing, organicamente a gente já está recebendo. Então, quer dizer, a demanda está crescente. Então, de fato, a gente entende que o momento para entrar nesse mercado é agora, principalmente no Brasil. No Brasil, nós somos líderes nesse mercado, né? Então, não tem mais ninguém no Brasil fazendo o que a gente está fazendo, a partir da tecnologia que a gente usa, que é mais barata do que os concorrentes internacionais e os players no Brasil, que eles usam uma tecnologia muito mais cara e, consequentemente, o custo final do material não está tão acessível para o público final, né? Então, a gente também está olhando para isso. A nossa proposta é democratizar esse acesso a essa indústria, porque também, se a gente não democratizar esse acesso, a gente não consegue inverter a lógica de produção, porque poucos vão ter acesso, né? É claro que ainda com uma capacidade limitada de produção, acaba sendo... A gente tem que fazer um recorte do mercado para entrar nesse mercado, mas à medida que a gente ganha tração, né, a gente consegue expandir isso e atingir cada vez mais mercados. E Raquel, te pergunto, se por um lado ser um pioneiro no Brasil, né, é um grande diferencial, uma grande oportunidade e é um lugar de destaque, imagino que também haja muitos desafios, né, já que lá fora já tem uma demanda caminhando há um tempo maior e já se estruturando. O que vocês encontram em termos de desafio hoje no estágio atual, né, da Mabebia? Olha, os desafios eles são inúmeros, né? Empreender não é para qualquer um, de verdade. Tem que ter uma preparação prévia, né? É um grande carrossel de emoções, eu diria. Mas com relação a ser pioneira, eu acredito que é uma oportunidade gigantesca. Eu vejo isso com muito bons olhos, da gente ter a oportunidade de abrir o mercado,
principalmente pelo fato de que o mercado ele já foi aberto lá fora, né? Então, se a gente tivesse que abrir o mercado no Brasil e lá fora, seria um desafio muito mais complexo e aí eu não seria tão otimista na minha resposta. Mas realmente, assim, já tem um mercado aberto, já tem mais de 10 anos que esse mercado existe lá fora, grandes marcas já, né, compram esses materiais, já lançaram coleções, então realmente mostra que a indústria ela veio para ficar, né, de forma internacional. E ter o privilégio de abrir esse mercado no Brasil, eu vejo com muito bons olhos, porque realmente, assim, além de ser um produto muito bom, os nossos produtos, né, além dos nossos produtos serem muito bons, naturalmente acaba trazendo um destaque maior a gente estar à frente, né? Então, é claro que ao abrir o mercado vem muita gente que a gente acaba puxando junto, né? Mas eu também enxergo a concorrência com ótimos olhos, porque eu acho que o tamanho da demanda é tão grande que ainda que tivessem o triplo de players nesse mercado já, ainda assim teria oportunidade. Então, eu realmente vejo com bons olhos. E um outro ponto, né, que quando a gente olha o modelo de negócio da Mabebio, nós somos uma startup em que cria e desenvolve novos materiais a partir de plantas. Então, a nossa ideia não é parar com um portfólio de 3 produtos, né? A gente está falando aqui do material alternativo ao couro animal, a gente está falando aqui do bioplástico, do biocompósito. Então, a ideia não é parar nesses 3. A nossa ideia é realmente responder a pergunta de o que mais dá para fazer com planta. Então, essa é a nossa proposta, de sempre ter um processo cíclico de estudo da matéria-prima, de entender se a tecnologia que a gente desenvolveu a gente consegue aplicar a outras matérias-primas. E, na verdade, o nosso grande diferencial, eu digo que o principal produto da Mabebio é a tecnologia, não é o material alternativo ao couro animal, não é o bioplástico, enfim, etc. É a tecnologia que a gente desenvolveu, que é uma espécie de chassi, uma plataforma, em que a gente consegue trocar as matérias-primas, então eu consigo utilizar vários tipos de plantas com diferentes características, então plantas que vão trazer, né, a propriedade de resistência, durabilidade, impermeabilidade, cores, etc. Tudo isso combinado com processos de cíclicos e processos regenerativos, né, igual eu comentei. A gente mistura todas essas variáveis e a partir daí a gente cria esses novos materiais. Então, é interessante que até nisso a gente está disruptando o sistema, né? Porque quando a gente olha para os players estão focando em cada um desses produtos. A gente não, a gente está focando na tecnologia, que essa tecnologia nos permite escalar para diferentes indústrias, para diferentes matérias-primas e diferentes aplicações. Muito bom. E inverter a lógica de consumo pede ajuda também do consumidor, né? Como chegar e falar com esse consumidor final para que também pressione toda a indústria, toda a cadeia produtiva por alternativas? Esse é um excelente ponto, porque hoje quem sente a maior dor desse mercado são as marcas, né? Porque elas que estão sofrendo, elas que estão, no final das contas, deixando a sua pegada de carbono no mundo. O consumidor final também, mas de uma maneira indireta. Então, essa é a parte mais difícil de conscientizar o consumidor na ponta. Então, nesse sentido, eu sinto que o Brasil ainda tem muita oportunidade de conscientização, de reverter essa lógica, reverter essa mentalidade. Mas lá fora, a gente já vê que o consumidor final realmente já está pedindo por essas soluções, né? Então, o Brasil segue um pouco do padrão de consumo lá fora, então, à medida que cresce lá fora, consequentemente, a gente espelha e reflete aqui o crescimento desse mercado também. Então, acredito que ainda tem muita oportunidade para a gente crescer essa demanda no Brasil ainda, olhando para o consumidor final. E que conselho você daria para outros jovens líderes, Raquel, com ideias também inovadoras, só que ainda no papel? O que você gostaria de ter ouvido ali no início da sua carreira? Olha, muitas coisas, né? Eu já comentei uma, que é se preparar mentalmente, psicologicamente, porque realmente é uma montanha-russa de emoções, né? Um dia você tá lá no topo, outro dia você tá lá embaixo e você acha que é o fim do mundo, pensa em desistir em tudo isso, mas quando você olha para o seu propósito, você vê que não faz sentido, é só alguns minutos ali e vai passar. Então, esse é um ponto. Empreender sobre resolver dores, então entender qual que é o tamanho da dor que você está resolvendo daqui, qual que é o tamanho do mercado que tá com aquela dor, né? Então, validar muito bem qual que é essa dor, qual que é esse problema que você está resolvendo.
E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que essa mentalidade que eu vou comentar agora, ela é muito aplicada para startups, esse é o princípio básico da startup, mas ao mesmo tempo é uma mentalidade que se aplica em qualquer lugar, né? Que é sobre empreender, sobre testar, né? Então, você tem que ficar muito bom em criar hipóteses e entender como que você vai criar, que você vai testar essa hipótese, como que você vai validar se aquela hipótese se concretiza, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? Vou trazer aqui meu exemplo, né? Tive um privilégio de poder olhar em diferentes áreas como que funcionava, mas, assim, eu sou humana, né? Eu não consigo olhar tudo, eu não passei por todas as áreas que existem numa empresa. Então, naturalmente, tem muita coisa que o empreendedor não sabe, né? Seja com 12 anos de experiência, seja com 30 anos de experiência. Então, por isso que eu falo que o empreendedor tem que ser muito bom em criar hipóteses e testar. Porque dado que você não sabe, né? O primeiro ponto é reconhecer que você não sabe, porque às vezes até isso é um processo, né, complexo de você entender que tá, beleza, eu não sei esse assunto, né? Ou vou pedir ajuda, ou vou testar. Então, entender como que esses testes podem ajudar a validar o seu negócio, né? Então, acho que esses seriam os 3 principais aprendizados que eu deixaria aqui para quem está querendo começar a empreender ou eventualmente até quem já empreende. E para a gente fechar, a gente tem o nosso momento referências que inspiram, né? Uma forma da gente beber um pouquinho dos conhecimentos que atravessam nossos convidados. Então, vou te pedir algumas dicas, referências, todo mundo já pronto para anotar, começando por um livro que te marcou, Raquel. Olha, eu até deixei o livro aqui, porque é um livro que realmente, assim, eu consulto ele toda hora. Cada hora eu, enfim, leio mais um pedacinho. Mas ele se chama Traction, que é esse livro aqui. Não sei se vai estar dando para ver. Aqui, ó. Se chama Tração. Basicamente, ele mostra como que você consegue atingir um crescimento exponencial da sua startup, né? E, de novo, tá para startup aqui, mas muita coisa a gente consegue aproveitar para um mundo corporativo, né? Para grandes empresas, enfim. Então, esse livro é bastante interessante, chama Traction, é do Gabriel Weinberg e Justin Mares, né? Então, livro, essa é a dica. Bom saber. Filme, agora um filme imperdível. Olha, aí eu vou sair um pouco do empreendedorismo, vou pro lado que, assim, realmente mexe comigo em termos de filme. Eu amo cinema europeu e principalmente esse filme francês que não tem muita lógica. Tem 2 filmes, um que é mais... tem em qualquer lugar, praticamente, é Amélie Poulain. Eu acho que é mais batido, mas, enfim, eu acho bastante interessante porque mostra como coisas simples do dia a dia podem realmente ter um valor grande. Enfim, uma das minhas leituras, né? Cada vez que eu assisto, eu vejo tem uma outra visão. E tem um outro que chama Jeux d'enfants, que seria Jogo das Crianças, né? Jogo de Crianças, que é um filme francês que esse é bem mais difícil de achar. Mas, enfim, ele não tem a menor lógica, mas eu gosto desse tipo de filme. Então, né, se você também gosta de filme mais cult, ficam essas 2 dicas. Muito bom. Não, mas isso que é bom, a gente entender de onde que vem a inspiração e pode vir das mais variadas fontes e as menos óbvias possíveis. Isso é muito legal. E aí quem se interessar vai atrás também. Isso é ótimo. Já que estamos no podcast, você mencionou que já teve um podcast também. Um podcast para indicar para a gente colocar aí na nossa playlist. Bom, então vou fazer o jabá, né? Vou dar a dica aqui do R2 Lab Podcast, que era a marca que eu tinha. Ótimo. Eu gravava com um amigo e basicamente é sobre empreendedorismo. A gente chegou a gravar 21 episódios, depois enfim, não seguimos aqui nas gravações, mas o podcast está em todas as plataformas, quem tiver interesse. Então tem podcast sobre vendas, playbook de vendas, enfim, os mais variados temas, pessoas que trabalhavam em grandes empresas largaram tudo para seguir o seu sonho e velejar. Então é bastante interessante. E tem um outro aqui que eu gosto muito, que se chama Metanoia Podcast. São assuntos variados, ele fala sobre desde inteligência artificial até comportamento humano, assim. E são podcasts, são episódios curtinhos, então eu acho bastante interessante, porque acabam sendo pílulas de conhecimento. Você tá, enfim, treinando e tá escutando e aprendendo Legal. alguma coisa nova. Eu acho ótimo. Boa. Metanoia, anotado também. Um líder que te inspira. Olha, eu vou
puxar um pouco a sardinha aqui para minha seara. Uma das bandeiras que eu trago comigo desde sempre é a questão, né, do empreendedorismo feminino. Então, eu prezo muito por apoiar outras mulheres, principalmente. E tem uma líder que, enfim, desde antes de empreender, eu sigo o trabalho dela, que é a Ana Fontes. A Ana Fontes criou a Rede Mulher Empreendedora. E, enfim, ela tem mais de 17 anos de experiência, é um grupo que tem mais de 10 mil mulheres no portfólio e eles fazem cursos, né, para outras mulheres que querem empreender. Enfim, a Ana Fontes é uma grande inspiração, ela foi capa da Ford recentemente, que eu comprei e pedi para ela autografar, de tanto que eu gosto do trabalho dela. Boa, legal. E nome bom também para a gente ir atrás, ouvir um pouquinho, beber também dessa fonte. Com certeza. E para a gente fechar, Raquel, que outra inovação você gostaria de ver ganhando o mundo junto com a Mabê, além dos futuros materiais que estão por vir, né, dentro da Mabê Bio? Olha, eu acredito que um mercado que é extremamente necessário a resposta para muitos dos nossos problemas enquanto humanidade é o mercado plant-based, né? Não só de materiais, mas de outras coisas, né? Comida plant-based, né? À base de plantas. Enfim, o que mais dá para criar com planta, né? Então eu quero muito ver esse mercado de plantas, né? De materiais e, enfim, N outras possibilidades à base de plantas crescer, porque eu realmente acredito que, né, o conhecimento ancestral, o conhecimento botânico não é passado, né? É futuro e, enfim, acredito que a gente pode beber muito dessa fonte para solucionar grandes dos problemas da humanidade. Maravilha. Raquel Maranhão, CEO da Mabê Bio, muito obrigada por essa conversa. Espero que mais gente se interesse pela sua história, vá caçar o que é a Mabê Bio, entender porque, de fato, é um mercado que tem muito potencial e que tem que crescer, assim, não é nem uma vontade, é a nossa única alternativa, né? Mesmo enquanto sociedade, enquanto humanidade, é buscar esses caminhos. Então, parabéns pelo seu trabalho e que dê muitos bons frutos. Muito obrigada, Natália Toledo. Vida longa a WinRoad e também a Berry Talks. E é isso, vamos juntos descobrir o que mais dá para fazer com planta. Obrigada. Bora lá. Obrigada também para quem acompanhou a gente até aqui. Deixe seu comentário, sua sugestão aqui na caixa interativa do Spotify ou nas nossas redes sociais. Quem que você gostaria também de ouvir nos próximos episódios do BR Talks, conta pra gente. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.